Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui, para fazer comentários sobre as questões propostas na atividade de coesão e coerência para as turmas de técnico em serviço público e técnico em administração. O nosso componente curricular é português instrumental e a professora aqui que fala sou eu, Cristiane Braga. Então, vamos lá. A primeira atividade foi proposta no dia 8/10/2021. Ela tem o nome lá de coerência, a questão lá no Google Sala de Aula, pessoal? E a questão 1, e nós vamos para a questão 1. Sobre coerência textual, é incorreto afirmar. A coerência é uma conformidade entre fatos ou ideias próprio daquilo que tem nexo, conexão. Portanto, podemos associá-la ao processo de construção de sentidos e à articulação das ideias. A afirmativa, embora extensa, tá corretíssima, Nós temos que ter o fato, para ele ser coerente, vamos falar um fato, ele tem que ter a sequência lógica dele. E essa sequência lógica, para ela existir, tem que ter nexo, conexão, Aqui a gente descarta a coerência, obviamente, ela é necessário propriamente dito a coesão, ok? Letra D. Por serem os sentidos elementos subjetivos, podemos dizer que a coerência não pode ser delimitada, pois o leitor é o responsável pela constituição dos significados do texto. Sim, a coerência, eu não posso falar a coerência é isso, tem que ser assim, assim, assado. Não, porque eu dependo também da compreensão do leitor. Se o leitor não tem um conhecimento prévio sobre o que eu estou falando para ele, ele só vai entender se eu explicar muito bem aquilo, tá? Se vocês não têm conhecimento prévio do que é conjunção, por exemplo, preposição, classe de palavras, eu posso explicar aqui a noite inteira para vocês que vocês não vão entender o que eu estou falando. Ok? É isso que a letra B está dizendo. E é pura verdade. Não adianta eu escrever um texto e falar, coerência textual é isso, 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 isso. Se você não tem o conhecimento prévio para compreender, não vai adiantar de nada. Então, as duas questões estão corretíssimas, beleza? Agora, vamos para a letra C. A coerência é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá do nível de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, um mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Tá vendo? Se você tem que compreender o que o leitor tem que compreender o que o autor quer dizer. Não basta, além do seu conhecimento prévio. Eu não posso falar sobre um assunto que você nunca ouviu falar. Escrever. Quanto mais você nunca ouviu falar sobre aquele assunto, vai ficar mais difícil de você compreendê-lo. Então, por exemplo, dou um exemplo prático para mim. Quando eu entrei no curso de Direito, eu tinha 18 anos. Gente, eu ficava perdidinha. Eu não saía de uma página o dia inteiro quando eu comecei a ler as teorias lá. Um vocabulário difícil, Falava sobre situações que eu nunca ouvi falar, de lei, de história que eu não tinha estudado direito, Porque o direito depende da história. Então, eu tive muita dificuldade no meu curso de direito, ok? Então, assim, o que eu precisava, embora o texto tá bem escrito, tinha toda a coerência e tudo, o texto foi escrito por uma pessoa que tinha um nível mais alto do que o meu, ok? É isso que ocorre quando eu não entendi. Geralmente é isso, é porque você não detém as informações prévias. Letra D.
A não contradição, a não tautologia e o princípio da relevância são elementos básicos que garantem a coerência textual. Gente, esses princípios, eles são específicos da coerência aqui, da interpretação, né? O princípio da não contradição. Isso a gente já falou. Se uma frase contradiz a outra, tem coerência nenhuma nisso. Né? Isso é o lógico da coerência. O que é tautologia? Tautologia é o vício da linguagem, de repetir ideias com palavras diferentes ao longo do texto, que compromete a transmissão da informação. Às vezes a pessoa ela não consegue falar, transmitir o texto de uma forma clara, né? Ela começa a repetir o que ela escreveu lá. Toda hora ela repete. Isso chama-se um vício da linguagem. Ou, outras vezes, isso é muito comum também, quando ela repete, pessoal, para atingir o número de linhas, por exemplo, num texto dissertativo, principalmente redações. Número 3, princípio da relevância. Um texto com informações fragmentadas torna as ideias incoerentes, ainda que cada fragmento apresente certa coerência individual. Se as ideias não dialogam entre si, então elas são irrelevantes. Então, gente, a letra D também está correta, né? Então, o princípio da relevância, ele tem a ver com as ideias dialogar. Porque essa ideia fragmentada, você pode até entender cada ideia, mas se ela não está amarrada ao texto, se ela não está amarrada, se ela não tem uma sequência lógica, você não vai entender o texto, ok? Então, voltamos na questão, a não contradição, a não tautologia e o princípio da relevância são elementos básicos que garantem a coerência textual, certíssimo, ok? Aqui, gente, é a explicação do que são esses princípios. Letra E. A coerência textual, então o resto da letra E. A letra E, então, tá errada, né? Óbvio. Então, mas vamos lê-la aqui. A coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos, elementos que apenas colaboram para a estruturação do texto sem apresentar relação direta com a semântica textual. Tá errado, né, pessoal? Por que tá errado? Porque, deixa eu levantar aqui, né? Por que tá errado? Porque por que tá errado? Porque a coerência depende sim da coesão, né? Do uso adequado dos conectivos. Na verdade, nós falamos aqui em cima. Beleza? Ficamos por aqui na número 1. Espero que tenha ajudado a compreensão de vocês aí. Dando continuidade, pessoal, questão 10, considere as seguintes sentenças, atividade postada no Google Sala de Aula no dia 8/10 para o curso técnico em administração e dia 18/10 para o curso técnico em serviço público. Então, vamos lá. A sentença número 1. Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento do preço diminui consideravelmente seu poder de compras. Gente, peraí. Se os salários estão cada vez mais defasados, o aumento de preço diminui o seu poder de compras. Peraí. Se seu salário está defasado, seu poder de compra, suas condições de compra aumenta ou diminui? Bom, poderia se falar, mas aqui deveria ter, ainda que o salário esteja cada vez mais defasado, o aumento de preço não diminui. Para ter coerência com a frase, ó, com a oração principal aqui devia não diminui, né? Porque esse ainda que, ele é uma conjunção de contraste, de oposição, tá? Então, assim, para ter coerência, o aumento de preço não deveria diminuir o poder de compras. Aqui na questão da frase, embora não tem sentido nenhum isso, porque nós sabemos pelo nosso conhecimento prévio, né,
se o salário está defasado, obviamente, né, o aumento de preço vai diminuir consideravelmente o poder de compra das pessoas. Então, para que a frase tivesse coerência, tinha que tirar essa conjunção aqui, ó. Com os salários cada vez mais defasados, né, o aumento de preço diminui consideravelmente seu poder de compras. Aí ficaria coerente. Para esse ainda que ficar aqui tinha que ter um não. Ok? Vê se vocês conseguem vislumbrar isso aí. Número 2. O governo resolveu não se comprometer nenhuma das facções formadas no Congresso. Desse modo, todos ficarão à vontade para negociar possíveis saídas. Tem coerência essa sentença? Tem, porque se o governo resolver não se comprometer com nenhum dos lados lá do Congresso, esse pessoal aqui, a conclusão disso, a conclusão, né, desse modo, podia ser assim sendo, né, uma conjunção conclusiva, tá concluindo, todos ficariam à vontade para negociar as possíveis saídas. Então, essa sentença aqui está corretíssima. Número 3. Então, onde é a conjunção aqui, pessoal? Aqui, ó, desse modo, é uma conjunção conclusiva, né? Aqui é de contraste, por isso que ficou errada. Então, para a frase ficar correta, nós teríamos que tirar isso ainda aqui, ó, e mudar essa conjunção. Colocar com conformidade, com os salários, cada vez tiraria esse verbo, né? Com os salários cada vez mais defasados, o aumento de preço diminui consideravelmente o poder de compra. Aqui tá correto. A conclusão aqui, ó, que é uma conjunção conclusiva, se o governo não se comprometeu, então todos ficarão à vontade. Então, tá concluindo logicamente. Então, tem coerência essa sentença. Número 3. Embora o Brasil possua muito solo fértil com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. Gente, essa sentença aqui tem o mesmo problema da primeira. Embora aqui, ó, não tem lógica. Se o Brasil conseguiu atenuar, né, a conclusão aqui, para que esse embora aqui se ela é oposição? Não tem sentido. Então, para que fosse lógica a frase, nós tínhamos que retirar essa conjunção, né? Ficaria assim: o Brasil possui muito solo fértil com vocação para plantio. Por isso, né, que seria a conclusão, né, lógica, conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. Então, esse embora aqui tá fora do lugar, não existe isso, ok? Consegue observar isso? Conseguiram observar isso? Porque todos vocês acertaram as questões. Beleza? Então, é aqui, ó, que a gente vê a importância dos conectivos, de usar o conectivo. Você não podia usar nunca esse conectivo aqui. Porque a oração principal ficou incoerente, né? As duas orações juntas ficaram incoerentes usando esse conectivo aqui, que é a conjunção embora. Beleza? Então, vamos para a quarta sentença. Choveu muito no inverno deste ano. Entretanto, novos projetos de irrigação foram necessários. Olha para você ver, ó. Ó aqui, ó, a conjunção aqui de oposição, ó. Choveu muito neste ano. Choveu muito no inverno deste ano. Então, a lógica seria que não precisasse de irrigação, né? Mas ainda assim, tá? Contraste, mesmo assim, novos projetos de irrigação foram necessários. Então, choveu muito, mas não choveu o suficiente.
Então, tá muito coerente essa sentença aqui. Então, qual as sentenças que nós temos problemas? Nós temos problema na sentença 1 e na sentença 3. Vamos ver as alternativas? Então, pessoal, nós temos aqui sentença 1 e 3. Então, é a letra B, ok? Finalizamos a atividade 2 e até a próxima. Atividade 2 não, gente, a questão.